Então, gente, bom dia. Hoje a nossa aula vai ser sobre análise discriminante. O livro base, o livro do professor Corrard e do professor Carlos Renato Teófilo, Pesquisa Operacional, é que nós já estamos usando aí na nossa disciplina. Qual que é a ideia da análise discriminante? O próprio nome fala, a análise discriminante, ela visa discriminar grupos, então ela vai separar grupos com características semelhantes, ela vai juntar os elementos que têm características semelhantes dentro de um grupo e outros elementos que têm características semelhantes em outro ou outros grupos. Então, ela é uma análise de dependência, assim como a análise de regressão que nós estudamos, é uma análise de dependência de variáveis métricas independentes para explicar ou estimar o valor de variável dependente categórica. Então, o que a gente vai fazer é mais ou menos como se fosse uma regressão, mas que a variável dependente, a variável y, ela é categórica. O que é uma variável categórica? É uma variável discreta, que ela vai ser representada por um número inteiro, 0, 1, 2, 3. Então, assim, o que a gente pode fazer? A gente pode ter uma base de dados, e aí nós temos empresas lucrativas e empresas não lucrativas. Então, as empresas lucrativas são aquelas que tiveram lucro positivo, então eu posso colocar como 0, e as empresas não lucrativas, as empresas que tiveram prejuízo, são aquelas que tiveram um lucro negativo, eu posso colocar como 1. Empresas em equilíbrio com lucro 0 eu posso colocar como 2. Então, a ideia geral é a gente pegar, criar essas categorias elas serão representadas aí por variáveis discretas, 0, 1, 2, 3, 4, e nós vamos rodar a regressão tendo essas variáveis categóricas ou discretas como variáveis dependentes. Isso aí, no caso da discriminante, simples e múltipla, tá? No caso das duas. No caso da discriminante simples, é quando a gente tem duas variáveis categóricas, que é o que a gente vai estudar agora. E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre a discriminante múltipla. A ideia geral é identificar que classe pertence cada um dos elementos de um conjunto. Então, na base de dados, eu posso ver as empresas lucrativas e não lucrativas, e aí eu posso rodar essa discriminante para ver a qual classe que pertence cada uma, e nós podemos também pegar dados de outras empresas e fazer projeções. Eu posso virar e falar assim, eu tenho os dados dessa empresa aqui, eu consigo falar se essa empresa ela vai ser lucrativa ou não lucrativa. Ok? Então, como eu disse, a discriminante simples, nós temos dois grupos, 0 e 1, ou 1 ou 2, ou 2 e 3, né? Aí a gente pode escolher qual a variável categórica que a gente vai representar, e a discriminante múltipla, são 3 ou mais grupos. Tá? Então, a análise discriminante ela é uma técnica muito usada, é uma aplicação das mais famosas que existem. Eu acho que vocês estudaram ou vão estudar até em análise de demonstrações contábeis, que são os termômetros de insolvência do Canitz, do José Pereira da Silva. Então, a gente tem o termômetro de insolvência do Canitz, é um dos mais famosos. Ele consegue prever empresas solventes e empresas insolventes. Né? A empresa solvente é aquela que vai ter caixa para poder pagar as suas obrigações, os seus passivos. Então, foi a tese de doutorado dele lá nos anos 70, mas é um modelo que é muito usado hoje. Várias pessoas aprimoraram esse modelo aí com base na análise discriminante. Vocês verão que é bem simples, é bem tranquila. Essa análise discriminante simples vai pegar basicamente os conhecimentos que nós já temos de regressão simples, tá? Então, vou pegar o exemplo hipotético aqui do livro do professor Renato. Então, nós temos aí um banco de varejo, e esse banco de varejo,
ele pega uma amostra aleatória de 20 clientes, pertencentes a dois grupos. Então, eu tenho um grupo de clientes que a margem de contribuição satisfatória, que é aquele cliente bom, que vai usar os produtos do banco, empréstimo, cartão de crédito, pagar tarifa, enfim. E o grupo 2, que é a margem, que são os clientes de margem de contribuição insatisfatória, que é aquele cliente que não vai pagar tarifa, que não vai usar cartão de crédito, que não vai usar cheque especial, que não vai pegar dinheiro emprestado, é aquele cliente que ele não é bom para o banco, né? Porque o banco ele gosta de clientes que consumam os seus produtos, né? É a mesma coisa de você ir num barzinho, né? Você vai num barzinho, senta num barzinho, aí, em vez de pedir cerveja, churrasco, tira-gosto, você pede só uma água, então uma garrafinha de Coca-Cola, né? Então, é um cliente que acaba não trazendo um lucro satisfatório para o barzinho, é a mesma coisa aqui, ok? Eu me encaixo nesse grupo 2 aí, né? Eu nunca paguei tarifa para banco, espero que nunca eu pague, e, e é isso aí, tá? Bom, então, a base de dados é essa aqui, ó. Então, se vocês olharem aí, nós temos, então, a primeira coluna, o número de observações, que são os 20 clientes, a qual grupo que pertence, então, voltando aqui, o grupo 1 são os clientes bons, né? Então, o grupo 1 aí, previamente, nós já temos aí, que são os clientes bons. O grupo 2 são os clientes ruins, né? Os clientes margem de contribuição ruim. Aqui nós temos, né, quais são as variáveis que o banco quer discriminar os clientes, tá? Discriminar aqui no sentido de separar, tá, gente? Não é no sentido de discriminação racial ou de renda ou de classe, não. É mais ou menos o mesmo sentido, mas a gente está usando aqui essa palavra no bom sentido. Então, olha só, nós temos a renda dos clientes e temos o número de dependentes também, o número de filho, esposa, algum outro tipo de dependente aí que o cliente tem, tá? Então, ó, a ideia geral é criar uma regra baseada na renda e no número de dependentes, capaz de identificar a que grupo pertenceria um novo potencial cliente e também nós vamos verificar se essa classificação do banco ela está correta, se esses clientes eles estão classificados corretamente como bons clientes e como clientes ruins. Aí vocês podem pegar e virar e perguntar assim, mas por que o banco escolheu o critério de renda independente? É um critério dele, tá? Então, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar o seguinte, bom, para eu usar uma análise discriminante, sempre eu tenho que ter uma teoria ou uma experiência prática, ou uma experiência empírica, ou uma experiência de alguma outra pessoa daquelas variáveis que vão explicar a minha variável dependente. É a mesma ideia da regressão. Porque, por exemplo, se eu chegar e falar assim, a bolsa sobe mais nos dias que fazem calor. Não tem nada a ver. Então, qual que é a minha variável dependente? A variação do Ibovespa. Qual que é a minha variável que está explicando? O dia que faz calor, o dia que não faz calor. Ou seja, a temperatura. Então, não tem relação. A não ser que a bolsa ela fosse basicamente só formada por empresas que vendem cerveja, então que vendem sorvete. Que aí, sim, aí no dia de calor, a moçada gosta de tomar uma cerveja gelada e tomar um sorvete. Mas não é, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente chama de correlação espúria, né? Eu não posso chegar aqui e colocar alguma variável que não tem uma certa relação teórica ou uma relação empírica com a minha variável dependente aí, que no caso aí é a classe, é a classificação aí de cliente bom e cliente ruim, ok? Então, seria isso aí, o banco pegou renda e número de dependentes. Bom, aí, a equação discriminante simples de dois grupos, ela é a mesma coisa, basicamente, de uma equação de regressão. Só que ao invés de ter a equação, a equação de regressão
que a gente ter aquela equação lá do erro, a gente vai chamar o score discriminante de Z. Z é o score discriminante, que já é uma convenção aí da estatística e da matemática, e a formulazinha é essa aí, é A mais BX mais o erro, né? Faltou colocar ali o erro. Então, o modelo discriminante, ele vai trazer para a gente uma equação, e essa equação nós vamos aplicar para saber para qual dos dois grupos que pertence cada cliente, e um possível cliente, com base na renda do possível cliente, com base no número de dependentes do possível cliente, nós vamos, então, falar para qual grupo que ele pertence, se é um bom cliente ou é um cliente ruim. Então, assim, do ponto de vista gerencial, é muito bom, porque o banco ele pode trabalhar isso, né? Ele pode trabalhar, por exemplo, se pega um cliente ruim, que nem eu, aí ele tem que trabalhar os produtos bancários de acordo com o perfil do cliente, né? Então, se for um cliente ruim, ele vai trabalhar mais. Se for um cliente bom, não, já é tranquilo, ele vai entrar, consumir os produtos do banco, enfim. Desculpa, gente. Ok? Então, é a mesma coisa da regressão, o A é o intercepto da reta, o B são os coeficientes das variáveis, nós vamos usar o Excel para poder calcular, poderíamos usar um outro aplicativo, SPSS, qualquer outro, mas a gente vai continuar usando o Excel que todo mundo tem, ok? Aí, imagina o seguinte, nós rodamos a regressão, então eu rodei a regressão, o Y é o grupo, o X1 é a renda e o X2 são dependentes. Rodamos a regressão, eu rodei a regressão e aí o Excel me deu essa saída da regressão aqui que vocês conhecem bem, né? Então, o que, que vai acontecer? Nós vamos avaliar essa regressão. A avaliação da regressão é bem tranquila. Então, o que, que a gente vai olhar primeiro? Então, a gente vai olhar o R quadrado ajustado, né? Porque no caso aqui é uma regressão é uma regressão múltipla, mas é uma discriminante simples. É porque é uma discriminante de 2, que é cliente bom e cliente ruim. Então, o que, que nós temos aqui? Eu tenho um R quadrado ajustado de 0,581772. Significa que 58% da variação da classificação dos clientes é explicado pelo nosso modelo de renda independente. Ah, mas tá ruim. Aí, gente, ruim é juízo de valor, tá? Ruim poderia melhorar? Poderia. Aí tem que correr o risco de pegar outras variáveis que expliquem essa questão da discriminação de cliente bom e cliente ruim e colocar aí no modelo. Mas o nosso modelo explica 58%. Ah, eu posso usar com 58%? Pode. A discriminante é sua, você está correndo esse risco aí. Ok? Então não tem brincadeiras à parte, não tem uma regra geral falar, só se for 90% de R quadrado ajustado, não. Porque o R múltiplo, ele tá bom, ele tá 0,8, né, que é aquela escala que nós temos lá do R. Então, 0 menos 1 e 1 é 8. Então, é uma correlação múltipla bem interessante, é perto de 1. Mas só que ela, se a gente pegar e elevar ao quadrado, ela está explicando 58%. Eu julgo bom para a nossa área de ciências sociais aplicadas. Para vocês terem ideia, na minha tese, eu acho que eu trabalhei com R quadrado ajustado de 23, entre 23 e 30, né? Que já é um número ótimo, tá? Então, nós já estudamos sobre isso. Depois a gente vai avaliar a regressão como um todo para ver se ela é significativa. Para saber se ela é significativa, vocês já aprenderam comigo. Nós vamos olhar o F de significação para rejeitar a hipótese que o Bzão, né, que o B populacional, ele é diferente de zero. Então, aqui, quanto mais próximo de zero o F de significação for, quanto mais próximo de zero for, melhor. Então, aqui ele está bem próximo de zero, então a gente pode julgar que o nosso modelo ele é significativo. E, posteriormente, nós vamos avaliar os coeficientes aqui da interseção e das duas variáveis, né, x1 e x2, e vamos ver aqui também o seu valor P. Quanto mais próximo de zero for esse valor P, mais significativos são
esses coeficientes. Então, aqui nós podemos aceitar até 10%, né, até 0,10. Então, todos aqui a gente está observando que eles estão próximos, bem próximos de zero. Então, nós temos um modelo discriminante com base na regressão bom. A gente pode falar que é bom. E aí, aqui embaixo, vocês estão observando o score discriminante, que é o nosso score discriminante, o Z. Lembra que a gente fazia a equação da regressão, que y era igual a... Aí aqui a gente só mudou para z, né? Então eu peguei 1,67, 20,58, menos, mais com menos, 0,0039, x1, quem é x1? Renda, 0,2512 vezes dependente, e mais o erro padrão, nosso aqui que é 0,33, tá? Mas a gente não vai usar o erro padrão na discriminante, não precisa usar o erro padrão. Ok? Tranquilo? Então, deixa eu perguntar aqui. Até aí, tudo bem, gente? Tá claro para vocês aí? Beleza. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Beleza. Então, bola para frente. Então, aqui os resultados, né? A equação é a função linear discriminante. Os coeficientes x1 e x2 eu já expliquei. Eles serão comparados a um ponto de corte para separação dos grupos, né? Então, é aquela questão que eu falei, como o banco escolheu renda independente para separar, então são as variáveis que vão separar as pessoas aí em grupos. Depois, procede-se a identificação das observações com os grupos a que pertencem, então a gente vai comparar. A seguir, aplica-se a função Z, então a gente vai aplicar essa função Z na tabela de dados. E o ponto de corte nosso será a média das médias do score discriminante de dois grupos. Então, aqui é como se fosse um guiazinho para gente pegar essa função discriminante, jogar naquela planilha e aí calcular aí o nosso ponto de corte, falar para qual pertence, qual tipo de grupo pertence. Então, que é essa aqui, ó. Então, nós temos as observações, que é a mesma coisa, o grupo a que pertencem, que é a mesma coisa lá da planilha, a renda, que também mantive, o número de dependentes também. O que é que eu criei aqui? Então, eu criei uma que chama score discriminante. Como que eu cheguei nesse score discriminante? Eu peguei aquela função, coloquei aqui com esses dados. Então, eu peguei lá, z é igual a 167, 2058 menos 0,0039 vezes 3.400, mais 0,25, 12,53 vezes 3. E aí, cheguei aqui a 1,11, que é a aplicação da função discriminante em cada dado aqui, ó. Então, em cada dado, a gente pega e aplica a função discriminante. E aí eu vou achando aqui esses valores, tá? O que acontece? Aí aqui pelo Excel, eu venho e calculo uma média aqui do grupo 1. Então, eu venho aqui, ó, peço para ele colocar uma função média e calculo a função média do grupo 1. Calculei a média do grupo 1. Depois, eu vou e calculo a média do grupo 2, que é essa aqui, ó, 1,81. Eu venho aqui e peço para poder calcular a média do grupo 2. E aí pego e calculo uma média das médias. Aí essa média das médias, que é o nosso ponto de corte, tá? Que é 1,50. Então, o que acontece? Ó? Todo mundo que tiver um score discriminante menor do que 1,50, ele é grupo 1. Todo mundo que tiver um score discriminante maior do que 1,50 é grupo 2. Observem que aí eu fui olhando aqui, ó, eu fui comparando. Então, cheguei até 1,45, grupo 1. E aqui depois, desculpa, gente. Desculpa, garganta. Voltando ao normal. Aí depois eu peguei aqui, ó, quem for maior do que
Quem for maior do que 1,50, eu peguei e classifiquei como grupo 2. Aí que nós vamos olhar quem é que está classificado incorretamente. Eu tenho uma observação só, que na verdade o banco classificou o cliente 11 como bom. Como bom não, como ruim, né? Desculpa, classificou como ruim, mas na verdade ele é um cliente bom. Pelo nosso score discriminante, ele foi classificado anteriormente no grupo 2, mas pela discriminante ele pertence ao grupo 1. Então nós temos um conflito entre a classificação pessoal e a classificação do modelo discriminante. Beleza? Tranquilo? Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. Então, beleza. Ótimo. Beleza. Tranquilo. Aí, para a gente fazer a análise, ó, apenas uma observação, o cliente 11 não foi classificado corretamente. Então, qual que é a nossa taxa de acerto? Nós temos, então, 19 clientes classificados corretamente, eu tenho um cliente classificado erroneamente. Então, se eu pegar 19 e dividir por 20, eu posso falar que 95% é o nosso grau de acerto no modelo discriminante, tá? O alto índice de acerto por aplicar um modelo na mesma amostra onde rodamos a discriminante, que é a amostra que serviu para estimar os parâmetros da própria amostra. Então, o que a gente vai calcular agora? Nós vamos calcular o critério da máxima chance, que é o CPRO. O que é o CPRO? Então, eu vou pegar a proporção de elementos do grupo 1 ao quadrado e a proporção de elementos do grupo 2 ao quadrado também, tá? Pela nossa classificação aí. Ó, então, no nosso exemplo, o grupo 1 tem 55% dos casos e o grupo 2 tem 45%. Como que eu cheguei nisso? Então, olha, o grupo 1, aí essa classificação tem que ser da discriminante, tá? Quem é grupo 1 aqui? É do 1 até 11. Então, eu tenho 11 pessoas que são do grupo 1. E o grupo 2, eu estou pegando aqui do 12 até o 20. Aqui, ó, do 12 até o 20. Então, nós temos 9 pessoas. Então, o que eu faço? 11 dividido por 20, 0,55. 9 dividido por 20, 0,45. Então, o que eu faço? Ó, eu vou pegar 0,55 elevado ao quadrado, mais, aqui vai dar 0,45, né? 0,45 elevado ao quadrado. Aí, isso aqui, o CPRO nosso aqui vai dar 0,5050. Ou seja, para que serve o CPRO? Se a função discriminante classificar mais de 50,50% dos casos, concluímos que é válido utilizá-la, tá? Então, o CPRO, ele serve para criar um indicador para a gente validar a nossa função discriminante, com base nos casos que foram classificados pelo próprio modelo discriminante. Compara isso com o quê? Com o nosso grau de acerto. Nós acertamos quantos? Nós erramos um só. Então, nós acertamos 95. Se eu comparar 95 com 50,50, a gente pode falar que a distância aqui está enorme e que o nosso modelo ele é válido, ele é super válido. Por quê? Porque ele consegue discriminar além, bem além aí dos 50,50 que a gente achou aí no CPRO, ok? Então, sempre tem que se testar em outras amostras, respeitando aí o CPRO. Então, o CPRO é como se fosse um critério de validação do nosso modelo discriminante. Aí, se a gente estivesse usando um software, estivesse usando o SPSS ou o Stat, ou Minitab, ou qualquer outro, aí isso aí já faz automaticamente. O CPRO já é calculado automaticamente. Como a gente está usando o Excel, tem que calcular. Então, é uma forma de validação aí do nosso modelo. Tudo bem?
Fazendo o exercício, quando eu mandar o exercício para vocês fazerem, a gente for corrigir, vocês vão pegar isso mais fortemente, tá? Bom, aí nós temos aqui o score crítico ou ponto de corte. E 3 aspectos têm que ser observados quando se extraem a amostra de populações para análise discriminante. Então, número de observações retiradas, né? Então, amostras de tamanhos diferentes devem usar uma média ponderada, e a média ponderada é o ZEC. Então, a gente vai ter número de observações do grupo 1, mais número de observações do grupo 2, e aí o centroide do grupo 1, centroide do grupo 2. Então, a gente vai usar essa formulazinha aí para poder calcular o ZEC. Aplicando o ZEC, então, pegando aí a nossa tabela anterior, né? Então, a nossa tabela, imagina que a gente tem uma tabela com os dados de novos grupos, né? Então, aqui agora a gente muda, aí vamos supor que o banco mudou a classificação. Então, vejam que ele está classificando aqui os clientes bons até o 8 e os clientes ruins do 9 em diante, tá? Então, mudou a regra aí, o banco mudou a regra. Roda uma nova regressão, aí a nova regressão, mesmos passos, ó, 53% mais ou menos de explicação aí, o F significativo e as variáveis aqui significativas, nós temos um novo modelo discriminante, que os passos basicamente são os mesmos que nós fizemos aí na discriminante anterior. Bom, o que vai acontecer? Nós vamos, então, aplicar a função discriminante. Então, eu pego essa função aqui que nós rodamos aqui no modelo, essa funçãozinha aqui, ó. Nós rodamos o modelo, aplica aqui a cada dado e nós vamos ter o score discriminante. Então, faz aquela mesma coisa, ó. A média do grupo 1, média do grupo 2, e nós calculamos aqui o ponto de corte. Observem que eu estou separando aqui com base no ponto de corte, que é 1,54. 1,54 eu estou separando aqui, ó, quem é 1, então abaixo de 1,54 quem é 1, e acima de 1,54 quem é 2. Só que, para eu ajustar, como eu tenho amostras de tamanhos diferentes, eu tenho, então, o grupo 1 com 8 observações e tenho o grupo 2 com 12, a teoria me manda usar o ZEC. Então, o que eu vou fazer com o ZEC? Ó? Então, o ZEC eu vou pegar número de observações do 1, 8, vezes o centroide do 2, que é 1,831, mais 12, que é o número de observações do grupo 2, vezes o centroide do grupo 1, que é 1,25, dividido por N1 mais N2, que é 8 mais 12, que vai dar o número de observações que nós temos. Então, o novo ZEC é 1,48. Então, percebam que esse 1,48, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer a gente jogar esse cliente 8, que é classificado como cliente bom, ele vai passar a ser um cliente ruim, né, porque ele está acima do ZEC. Então, todo mundo que está abaixo do ZEC, ele vai ser cliente bom, e acima do ZEC, ele vai ser cliente ruim, tá? Então, qual que é a regra? A regra básica, se a gente tiver grupos com tamanhos diferentes, o ponto de corte, ele passa a ser o ZEC, porque aí a gente vai trabalhar com uma média ponderada e fica mais justo trabalhar com essa média ponderada para calcular aí o nosso ponto de corte. Ok? Então, tem aí quando os grupos são de tamanhos iguais, a probabilidade de retirada de elementos de ambos os grupos é igual, né? Quando o tamanho é diferente,
a probabilidade de alocar o elemento de forma incorreta é distinta, e por isso que a gente usa o ZEC. Nós temos o custo de classificar erroneamente uma observação também, né, que é essa fórmula aí, mas basicamente eu não tenho usado, eu acho que não justifica a gente usar esse custo de classificar erroneamente uma observação. O livro traz isso aí, eu estou até mostrando para vocês aqui, mas não precisa, a gente pode ir até o ZEC, o ZEC eu acho que é o que a gente precisa fazer aí para poder discriminar o grupo. Aí a gente tem o modelo discriminante, a equação discriminante eu acho que é o melhor produto que nós temos aqui da análise discriminante, porque aí eu posso pegar e aplicar no novo cliente. Eu posso pegar, um cliente que ganha 5 mil e que tem 0 dependentes, né? Eu posso pegar e jogar aqui na minha função discriminante e vou falar se ele é um bom cliente ou se é um cliente ruim. Aí, por outro lado, eu tenho um cliente que ganha R$ 2.000 e tem 4 dependentes. Aí eu posso jogar aqui também e vou falar se é um cliente bom ou ruim, né? Então, a função discriminante, ela vai servir basicamente para isso, ela vai servir para discriminar os grupos, e em contabilidade, em finanças, em controladoria, em custos, na área gerencial, nós podemos usar em muita coisa mesmo, a gente pode usar essa função discriminante. E é isso, eu acho que a aula de hoje é isso aí. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, foi um encontro rápido. E eu não vou falar sobre análise discriminante múltipla, por quê? Porque a análise discriminante múltipla é um pouco mais complexa, que a gente vai trabalhar com distância Mahalanobis. O nome é meio estranho, então Mahalanobis ele foi um matemático indiano que criou aí essa distância Mahalanobis. Aí nós temos a distância euclidiana, né, que vem de Euclides, e a distância Mahalanobis, que vem de Mahalanobis. A gente vai usar isso aí. Só o nome que é meio estranho, mas é bem tranquilo. Aí o que eu quero trabalhar com vocês? Eu quero que a gente trabalhe os exercícios, as atividades da análise discriminante simples primeiro. A gente vai fazer uns 2, 3 exercícios, corrigir também na aula aqui. E, posteriormente, a gente passa a trabalhar aí com a análise discriminante múltipla, né? A gente pode pegar até modelos da contabilidade e colocar aqui para a gente poder discutir. Ok, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, essa aula, ela foi gravada. Eu vou subir depois o vídeo para o YouTube, aí vou mandar o link de acesso, a URL do YouTube para vocês assistirem novamente, e peço que vocês divulguem para os colegas que não ouviram também, né? Vai ser uma aula rápida aí de uns 35, 36 minutos, para que todo mundo possa assistir e não ter prejuízo aí de conteúdo. Beleza? Tranquilo? Então tá, joia. Um bom final de semana a todos, viu? Deus abençoe cada um aí e protejam-se. Estou com muita saudade de vocês aí. Espero que em um breve intervalo de tempo a gente consiga voltar e colocar a nossa vida no novo normal. Beleza, um grande abraço, viu, gente? Fiquem com Deus aí. Tchau, tchau.